Boa noite a todos. Deus seja louvado pela tua presença, pleno meio de semana, correria, noite. Você tem família, tem tantos afazeres te esperando, mas você encontrou tempo para Deus. Deus seja louvado. Alguns hão de nos acompanhar pela internet. Deus também os abençoe. E às vezes as pessoas não vêm, às vezes alguns, a cama vence. Eu me lembro de um cidadão que a mãe estava insistindo para ele vir à igreja. E puxava a coberta, ele cobria de novo, abria a janela, ele fechava, e aquela luta. E uma hora ele se irritou, falou: mãe, me dê 3 motivos plausíveis para eu ir à igreja hoje. A mãe falou: sim, eu vou dar. Em primeiro lugar, estão te esperando. Em segundo lugar, precisam de você, da tua presença lá hoje na igreja. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, você é o pastor da igreja. Veja que não está fácil para ninguém, às vezes, mas você, muito forte, fervoroso, está aqui. Muito bem, eu gostaria de meditar hoje com você. O tema geral hoje é a lei em Cristo. Na última quarta-feira, falamos sobre, de um modo geral, a doutrina da salvação. De um lado, a justificação, o perdão, como Deus te aceita, é por meio da fé em Cristo. Por outro lado, resulta disso a santificação, aquele crescimento espiritual, aquela melhoria, que é resultado, não causa salvação, mas é resultado da obra do Espírito em você. Bom, eu queria olhar hoje a questão da santificação, um elemento, então, a lei da perspectiva aí dessa obra de Cristo em nós. No entanto, eu queria, ao destacar a lei, eu queria que você desse uma olhadinha no livro de Gálatas, capítulo 2, e vamos começar por Paulo, na verdade, eu gosto de explorar a perspectiva de Paulo. Paulo diz coisas a respeito da lei que ninguém mais jamais diz em toda a Bíblia. Paulo tem uma perspectiva muito exclusiva e própria. Paulo, por exemplo, tratando de um dos problemas aos Coríntios, Paulo recomendou que a igreja disciplinasse o membro, reprovasse publicamente a sua atitude, para que esse membro, quem sabe, se arrependesse e retornasse, mudasse a sua postura e, de fato, fosse salvo, como se esperava de um crente arrependido. Mas Paulo não disse, como eu estou dizendo aqui, aplique uma disciplina para ver se ele se arrepende, para ver. Paulo não disse assim. Paulo escreveu assim: entregue o corpo a Satanás para ver se o espírito possa ser salvo no dia de Cristo. Aí você lê o texto e fica, por que dizer desse jeito as coisas? O que ele quis dizer isso, aplique a disciplina, mas ele disse, a linguagem dele é um pouco forte. Pedro, ao ler Paulo, escreveu na segunda carta de Pedro, ele falou: olha, o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Então Pedro conhecia Paulo, falava a língua de Paulo, estava na mesma cultura de Paulo, cria na mesma coisa que Paulo e não entendia tudo que Paulo dizia. Perceba que não é um escritor comum. Paulo era mais profundo do que todos os demais escritores da Bíblia. O único que se pode dizer, ele tem uma formação teológica. Então, em se tratando da lei, Paulo diz algo curioso, e vamos combinar o seguinte aqui. Os primeiros 5 ou 6 minutos, eu queria que você deixasse eu dar uma espécie de nó, assim, assustar você um pouquinho, usando a linguagem forte de Paulo. Aí depois eu gasto todo o tempo desatando o nó. Eu vou dar um nó, entendeu? Aí você vai assustar, nossa, ele está falando isso da lei, é para causar esse impacto mesmo. Aí depois eu vou desatar o nó. Vai ficar tudo bem, eu espero. Gálatas capítulo 2, nós estamos acostumados com o verso 19 e 20, mas só com a segunda metade do verso 19. Tem até musiquinha a respeito desse verso 19, a segunda parte. Não vou cantar aqui, porque você ia desistir de continuar assistindo o restante do culto, mas o texto diz assim, Gálatas 2, 19, só a segunda metade do versículo para frente, que diz assim, o finalzinho do verso, estou crucificado com Cristo,
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é tão bonito que tem música a respeito, como você já deve lembrar de algumas. Então, Paulo está dizendo isso. Se uniu com Cristo, morreu com Cristo, e agora ele tem uma nova vida orientada pela fé em Cristo. Em resumo, é isso. E, inclusive, em Gálatas 6, ele diz o seguinte: eu morri para o mundo, estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. O que você entende? Que ele rompeu com os costumes do mundo, né? E morreu com Cristo, quer dizer, se uniu a Cristo. Se eu disser morreu para o pecado, o que você entende? Ele rompeu com o pecado. Morrer, ou ser crucificado, quer dizer romper com aquilo. Porém, se você ler o início do versículo 19, Paulo morreu não é para o pecado, não é para o mundo. Nesse texto, Paulo diz outra coisa. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí é que ele diz, está crucificado com Cristo. Então, se ele morreu para a lei, o que ele quer dizer? Que ele rompeu com a lei, simples assim. E mais, vá a Romanos capítulo 7 agora. Romanos capítulo 7, é um texto que Paulo usa, aqui ele usa a expressão libertação, né? Libertados da lei. Romanos 7, do versículo 1 a 3, Paulo conta uma ilustração. A ilustração é a seguinte: a mulher está unida ao marido, porque casou, pela lei, ela tem que ficar unida ao marido. Se ela tiver um segundo marido, é adultério. Porém, quando esse marido morre, ela está livre para se unir a um segundo marido. Aí não é adultério. Pois bem, aí Paulo aplica isso à lei. Leia comigo, a partir do versículo 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente, aí ele não diz, morreste para o pecado, morreste para o mundo, morreste para o mal, ele diz, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Para um pouquinho aqui, então entendeu o que ele está falando? Assim como tem que haver morte para que aquela mulher se una a outro, o crente também, quando ele morre com Cristo, Paulo está dizendo, antes ele servia a lei, agora ele não serve mais a lei, porque ele se uniu a Cristo, agora ele serve a Cristo, ele frutifica para Cristo. Bom, continuando a leitura, versículo 5, Romanos 7,5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Paixões pecaminosas postas em realce pela lei. O que ele está querendo dizer? A lei despertava em nós as paixões pecaminosas. Como é que a gente se livra disso? Morrendo para a lei e se unindo a Cristo. Aí você vai frutificar para Cristo. Se você ficar unido à lei, você vai frutificar para a morte, porque a lei vai despertar desejos de pecado. Então, não quer ter desejos de pecado? Morra para a lei, una-se a Cristo. É meio que isso que ele está dizendo, mas tem mais. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, em Gálatas ele disse, morreu para a lei, aqui ele disse, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Estamos mortos, estávamos sujeitos à lei, libertos da lei, estamos mortos para a lei, é o que ele está querendo dizer. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducidade da letra é o modo de vida que corresponde à letra da lei. Bom, aí você pode pensar, bom, mas ele não deve estar falando da mesma lei que a gente fala, da lei moral, dos 10 mandamentos, não deve ser isso que ele está falando. Aí, na tua Bíblia, provavelmente, entre o verso 6 e o verso 7, tem algum título, alguma separação que a sociedade bíblica colocou. Mas saiba você que Paulo não pôs nenhum títulozinho aí, está tudo corrido. Paulo vai exemplificar tudo que ele falou sobre a lei, vai explicar melhor. Não resolve muito a explicação, a primeira leitura, mas é isso que ele está tentando fazer, explicar melhor. Aí ele cita um elemento da lei, diz ele assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Aí ele diz, mostra de crer, ele está falando.
Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, o que Paulo está dizendo? O pecado, diante da lei, fez com que despertasse nele toda sorte de desejo pecaminoso. Sem a lei, estava tranquilo, mas apareceu a lei, o desejo pecaminoso surgiu. A mesma lei que diz, não cobiçarás, fez surgir a cobiça nele. Eu poderia estender o exemplo de Paulo para qualquer outro mandamento. A mesma lei que diz, não adulterarás, fez surgir a inclinação para o adultério. A mesma lei que diz, não furtarás, de repente fez com que houvesse nele o desejo do furto. Então a lei, ao informar do que é pecado, diz Paulo, ela não resolve o problema, pelo contrário, aí é que o pecado aflora mesmo. E qual a solução de Paulo? Bom, esse é o problema, se liberte da lei, una-se a Cristo e se liberte da lei. Bom, isso é um problema porque isso não soa legal aos nossos ouvidos, né? A gente talvez esperaria ele dizer o seguinte, né? Se esforcem melhor para cumprir a lei. Bom, esse é o nó que eu queria dar, espero ter dado, né? E então permita-me gastar um pouco de tempo desatando um pouquinho do nó, senão você vai me olhar feio na saída. Então veja, eu queria mostrar para você uma outra perspectiva, uma solução, baseada no próprio livro de Romanos, no próprio livro de Paulo. Romanos 5, verso 5, Paulo diz o seguinte: aquele que recebeu Cristo, tem a esperança da salvação em Cristo. Ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quem recebe a Cristo, recebe o Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito faz é derramar o amor de Deus no teu coração. Obra do Espírito, amor de Deus. Não é o amor comum humano, é o amor que vem de Deus. Bom, o que é que isso ajuda? Folheia mais um pouquinho Romanos capítulo 13. Romanos 13. Paulo volta a falar do amor e relaciona o amor e a lei. É aí que eu quero chegar. Romanos 13, verso 8, diz assim, 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não sei se você percebeu, mas esse texto não está mandando os cristãos guardarem a lei por amor. Ele falou que quem ama já tem cumprido a lei. E qualquer mandamento que exista, ele dá uma meia dúzia e fala todo o resto, na palavra amor, já está plenamente satisfeito. Preocupe-se com o amor, não com os demais mandamentos que ele sequer citou. Bom, por que isso resolve o problema que eu disse que comecei? Você tem que se libertar da lei para conseguir se unir, praticar os frutos da justiça, porque a lei, né, você olha para a lei revela pecado, surge desejos de fazer exatamente o contrário. Bom, em primeiro lugar, é muito apropriado chamar os 10 mandamentos de lei moral. Lutero foi um dos primeiros a chamar a lei moral de lei moral. E eu queria que você refletisse, por que chamamos a lei moral de moral e não de outra coisa? Moral é essencialmente uma imitação do amor. Moral é aquilo que você se impõe, aquilo que você reflete, você pensa, você decide, você mesmo se obriga a se comportar daquele modo. Isso é moral. E quando você se comporta, você está em uma comunidade e aceita as regras da comunidade e vive em conformidade com as regras da comunidade, mesmo que isso contrarie alguma intenção tua, chamamos isso de ética. Então, os 10 mandamentos têm, digamos, preceitos morais e preceitos éticos, né? Tanto para o indivíduo como para a comunidade. Só que por que nós vemos que algo é moral e algo é imoral? A moral, ela se espelha no amor. A moral não é o amor. A moral é uma imitação, uma cópia do amor. Mais ou menos assim. Você não ama, mas pelo menos faz como se amasse.
Se você amasse, você não mataria o teu vizinho que jogou lixo no teu quintal. Pois bem, pode ser que você não ame teu vizinho, mesmo assim você decide não matá-lo. Você está tendo uma postura moral. Você não ama, mas imita o comportamento de quem ama. Você encontrou uma mala com 10.000 euros e percebe que dá para identificar o dono. Se você amasse profundamente esse dono, você nem ia cogitar pegar os 10.000 euros, você ia devolver, porque se ama intensamente. Pode ser, porém, que você não ame intensamente, mesmo assim, queira devolver esses 10.000 euros, não é por amor, mas você se impõe, você se obriga, é uma postura absolutamente moral. Ou seja, entre a crueldade e o amor, existe a moral. Entre a barbárie e o amor, existe a moral. Entre a promiscuidade, as torpezas vis e o amor, entre um e outro, ainda tem a moral. A pessoa pode, portanto, não amar, mas se obrigar a comportar-se como se amasse, e essa postura chamamos de moral. Ele não ama, mas imita o máximo que pode o comportamento de quem ama. Deixa eu ilustrar um pouco mais. O amor por si só impõe exclusividade. Quem ama, geralmente, se comporta de modo exclusivo. Imagine você que Joãozinho se apaixonou tremendamente pela linda Esmerela. Não entendi o riso por causa da Esmerela. Bom, o nome é bonito, já até falei para, querida, minha noiva, quando nós casar, se vier menina, é Esmerela, o primeiro nome. Bom, Joãozinho se apaixonou perdidamente por Esmerela, de tal maneira que, quando ele vai conversar com os amigos, ele fala a respeito de Esmerela, E tudo que ele faz na escola, sempre que acaba a lição, ele tenta escrever recadinhos para Esmerela. Ele chega em casa e fala para a mãe de quão Esmerela é linda, charmosa e etc. Joãozinho acorda 2 da manhã e vai ao toalete, no espelho ele como se ele visse o rosto de Esmerela. Então, Joãozinho está extremamente, por assim dizer, encantado, enfeitiçado pelo amor a Esmerela. Nesse momento, nessa época mais ou menos, mudou-se ao lado de sua casa uma outra linda jovem, cujo nome é Joderbésia. Joderbésia é a sua vizinha, Esmerela é quem ele ama. E Joderbésia percebe virtudes em Joãozinho e o convida para passear no parque, um passeio romântico à beira do lago. E Joãozinho recusa. E ela quer saber por quê. E ele explica. É que se eu caminhar com você na beira do lago, eu vou, na verdade, estar desejando a presença de Esmerela comigo. Se eu pegar nas tuas mãos, eu vou pensar nas mãos de Esmerela. Se eu beijar teu rosto, eu vou pensar no rosto de Esmerela. Vai ser uma autotraição. Eu não vou suportar, vai ser uma tragédia. Um momento romântico com você. Enquanto eu amo Esmerela. Então ele recusa. Passaram-se 40 anos, Joãozinho e Esmerela tiveram 18 filhos, 700 netos. E então, vamos supor que o amor acabou. 40 anos depois, terminou o amor. Não sente mais nada. Joderbésia continua linda como sempre. Parece que ficou dentro de um vidro de formol por 40 anos. Nada mudou. E agora, ele olha para ela e ela ainda aceita. Ele sabe que ela ainda aceita o passeio no parque. Estou falando passeio no parque para não chocar as crianças, claro. Então, mesmo assim, Joãozinho pensa, a minha esposa Esmerela, 40 anos junto, 18 filhos, roeu o osso comigo, enfrentamos problemas e tantas coisas juntos. Então, seria muito legal caminhar agora com Joderbésia na beira do parque. Não seria tragédia nenhuma, ele não ia pensar em ninguém. Mas, como Esmerela ficaria chateada se ele fizesse isso.
E por tantas e outras, imagine, né, quanta dor ele poderia causar nos filhos, né? Pegaria mal para a sua imagem de homem de casado, 40 anos, homem direito que é. Por tudo isso, Joãozinho ainda não sai, continua se comportando como ele se comportou 40 anos antes. 40 anos antes ele não saiu, não caminhou com a sua vizinha, porque ele amava intensamente a sua esposa. 40 anos depois ele não ama, mas continua se comportando exatamente do mesmo jeito, como se amasse, imitando o comportamento de quem ama. Olhando de fora, o comportamento é o mesmo, mas olhando por dentro, espero que você tenha entendido, há algo muito diferente que agora o faz permanecer monogâmico. Agora ele se impõe esse comportamento, agora ele se obriga a permanecer monogâmico e fiel. Então, fidelidade é essa virtude moral que imita o amor no quesito exclusividade. O amor por si só impõe exclusividade. Pode ser, porém, que a pessoa não ame e ainda assim continue exclusivo. Que nome damos a isso? Moral. É isso que pede o 7º mandamento: não adulterarás. Comporte-se de maneira moral. Imagine que um pai que ame seu filho, naturalmente é aniversário do filho. E se ele de fato ama o filho, é natural que esse pai dê presentes, abrace o filho, diga boas palavras de encorajamento, de felicitações a esse filho, porque ele ama. E ele nem cogitaria não dar presente no dia do aniversário do próprio filho, né? Imagine, isso nem passa pela cabeça, faz isso com muito prazer, digamos que automático, flui naturalmente. Agora, pode ser que esse mesmo homem, na sua empresa, tenha um funcionário que está fazendo aniversário. E ele não ama nem um pouco o seu funcionário. Mas fica mal passar o aniversário em branco. Então, ele compra presente, ele dá para o funcionário, ele abraça o funcionário, ele dá felicitações para o funcionário, mas não ama. Faz isso por uma questão, para ficar bem. Pega mal, deixar passar em branco. Então, o comportamento é o mesmo. O que ele fez para o filho, ele fez para o funcionário. A diferença é que um ele fez movido pelo amor, outro ele fez por moral. Não ama, mas se amasse, ele faria, ele presentearia, ele daria felicitações. Imitou o amor, mas não é amor de fato. Imagine você que um senador, então no caso da dádiva, né, generosidade é isso, é a imitação do amor no quesito dar. Chamamos isso de pessoas generosas, aquelas que imitam o amor, mas não amam de fato. São generosas, pelo menos. Imagine você que um senador da República ame intensamente os seus eleitores. Morre de amor pelos seus eleitores. Pensa nos seus eleitores cada dia que ele entra no seu escritório para trabalhar. E de repente ele percebe que tem como ele pegar 1 milhão, né, dá para transferir, dá para ele, né, enfim, contato aí de amigo e projeto e licitação, de alguma forma ele consegue 1 milhão na conta, não tem como rastrear. Polícia Federal nunca vai ficar lavadinho, limpinho, né? Mas se ele ama intensamente os seus eleitores, claro que ele vai pensar, nossa, 1 milhão, né? Quantos leitos de UTI podem ser construídos, né? Quanto remédio nos postos, quanta merenda melhor nas escolas, Então, seria uma tragédia ele se apropriar daquilo, amando intensamente os seus eleitores, sabendo que esse dinheiro tem uma outra função, que não é a sua conta. Agora, vamos supor que haja algum senador da República que não ame intensamente os seus eleitores. Claro, isso é hipotético, né? Não estou dizendo que há, não vá me interpretar mal aqui, né? Vamos imaginar o absurdo que algum senador não ame tão intensamente os seus eleitores e está diante da mesma situação, 1 milhão que pode botar na sua conta, porém, ele pensa, né? Quanto tempo que ele já tem de carreira, não precisa disso, seria legal, mas melhor não, né? Viveu até aqui sem isso. Então, por mais que seria bacana, né, um iatezinho a mais ou a menos, né, mas ele se impõe o comportamento idêntico ao comportamento de um senador que amasse os seus eleitores. Ele não ama, mas se comporta como se amasse. Se ele amasse, ele não se apropriaria indevidamente,
daquele dinheiro, ele não ama, mas decide não se apropriar também indevidamente daquele dinheiro. Isso chamamos de honestidade, é a virtude moral que imita o amor no que diz respeito à posse alheia. Esse é um indivíduo honesto. Bom, até eu poderia dar N exemplos, se bem que já acabou os exemplos que eu tinha aqui escrito na folhinha, mas eu acho que já deu para você entender qual é a diferença entre amor e moral. E se você olhar o Decálogo, por exemplo, o 4º mandamento, sabe que é o que eu vou falar na próxima quarta-feira, mas Moisés repetiu várias vezes o mandamento do sábado, e algumas delas ele incluiu uma sentença de morte. Aquele que não morre. E eu pergunto, o que está por detrás disso? Um apelo moral ou uma expressão de amor? Então, aos pés do Monte Sinai, depois de 430 anos de degradação pelo pecado, o amor não fazia nenhum sentido para aquele povo. Porém, Deus não suportaria a imoralidade. O mínimo, o mais baixo que Deus poderia suportar era o nível moral. Abaixo disso, morte, não dá. Então Deus deu uma lei moral. Fiquem aqui, abaixo disso, né, nós vamos ter que conversar mais sério. A grande questão é, o cristão que entendeu Cristo, entendeu a cruz, recebeu Cristo pela fé, o que deve orientar o cristão? O amor ou a moral? O que é superior? O amor ou a moral? Porque se moral é imitação do amor, então por que não o amor, de fato, orientar o cristão em vez da sua cópia? E veja que Paulo, continua falando de Paulo, é isso que o texto diz. Quem ama tem cumprido a lei. Claro, vamos pensar lá no Éden. Adão amava tanto a sua esposa que conscientemente, ele não foi enganado, conscientemente, ele pesou as consequências, viver com Deus, mas sem a presença da minha esposa. Ou viver com minha esposa, morrer com ela, né? Mas jamais viver sem ela. Ou seja, ele amava tanto a Eva, que ele estava disposto a enfrentar a morte só para não se separar dela. Eu sei que tem, não aqui, mas tem casais em alguns lugares, né? Se Deus falasse, você vai ter que, né, separar da esposa para sempre, ou, né, de boa vontade, né? Amém, né? O senhor demorou tanto, por quê? Não, aqui não tem isso, mas eu já vi em outros lugares pessoas com essa postura. Mas Adão amava intensamente Eva, né? Feito à imagem de Deus, amava tanto quanto antes do pecado, claro, amava, tinha perfeitas condições de amar plenamente, que não é o nosso caso, claro. Nosso amor é deficiente, né? Tropeça, claudica, falha. Mas não é o caso do homem à imagem de Deus. Então, é absolutamente desnecessário chegar para Adão e dizer o seguinte, naquele estado de absoluto amor. Falar, Adão, é o seguinte, é errado furtar sua esposa, tá? Ora, ele está disposto a morrer por ela, por que ele vai furtá-la? Né? Adão, é errado falar mentiras, falso testemunho contra a sua esposa. Né? Por que ele faria isso? Ele morre por ela. E qualquer mandamento ali, dos que tratam do comportamento prático, se houver amor, o mandamento se torna absolutamente sem sentido. Porque já está incutido no amor. Ou seja, se ele está disposto a morrer por ela, mesmo que ele tivesse outras opções, não é? Ele preferiria Eva? Entre Deus e Eva, ele preferiu Eva. Olha a loucura que ele fez. O resultado da escolha dele está aqui, até hoje. Morremos e somos pecadores. No entanto, veja que onde existe o amor, a moral é absolutamente desnecessária. E é isso que Paulo está dizendo. Aquele que ama, de fato, já tem cumprido a lei. E mais, a única coisa que faz você ter um bom comportamento sem depender da moral é o amor. Dito de outro modo, em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz duas coisas em essência sobre o amor. Primeiro é que quando tudo acabar, o amor é o único que vai permanecer.
A fé um dia não vai ser necessária, mas o amor vai permanecer, diz Paulo. A esperança um dia não será mais necessária, mas o amor vai permanecer, ele insiste. O amor permanece quando tudo acaba. O amor é a única coisa eterna daquilo que nos acompanha hoje. E mais, por exemplo, eu posso aqui incluir João. João nunca disse que Deus é moral, mas disse que Deus é amor. Só que tem mais, Paulo também coloca que o amor supera todas as coisas, é paciente, ele não se irrita, não se exaspera, não busca seus próprios interesses, ou seja, o amor vai muito além de qualquer outra motivação, o amor ultrapassa qualquer outra motivação. Por moral você pode ser paciente, mas essa paciência acaba, mas o amor estende a sua paciência para muito além. Por moral, você também pode até agir, não buscando os seus próprios interesses aqui e acolá, mas isso uma hora acaba. Mas o amor te faz viver a vida inteira, orientado pelo altruísmo. O amor vai além. Não existe lei capaz de se igualar ao amor. O amor supera tudo. Me permita mais uma ilustraçãozinha romântica. Eu não sei se vocês estão tão romântico quanto eu, é porque eu não casei ainda, depois, não, mas eu vou continuar romântica, viu, querida, mesmo depois de 40 anos e 18 filhos. Imagine você, Pedrinho era péssimo em português, reprovou 3 anos, e como última oportunidade, para não repetir um 4º ano, a professora disse, é o seguinte, se todo dia você me trouxer pelo menos uma folha escrita, para tentar corrigir os teus erros, teus hábitos aí de português e redação, etc. Pelo menos uma folha escrita todo dia durante 3 meses, eu passo você, para você não reprovar de novo, mas todo dia uma folha cheia. E disse isso para a mãe do Pedrinho, falou, Pedrinho só vai passar se ele trouxer uma folha escrita todo dia. E a mãe, ao chegar em casa, explicou para ele, rezou a missa para ele. Falou o seguinte, antes de escrever a folha, nada de TV, nada de celular, nada de internet, nada de brincar com os amiguinhos, nada. Almoçou, começa a escrever. E Joãozinho, diante de tantas punições, se esforça ao máximo que ele pode. Como falta motivação, ele vai bem devagar, e 3 horas depois, lá está ele, enfim, tentando acabar uma única folha escrita à mão. E tem dia que Joãozinho, mesmo com as punições, ele não consegue acabar, ele desiste no meio do caminho. É uma tortura, aqueles 3 meses são uma tortura para ele. Porém, um dia, Joãozinho se depara com a linda Jurema. Jurema... parece que vocês não aprovam a minha escolha de nomes. Sempre que eu falo nome, alguém reage de maneira... Enfim. Jurema mexe com Joãozinho de tal modo que ele fica naquele estado que eu descrevi a princípio, apaixonado. E ele percebe que Jurema aprecia expressões, declarações de amor. Depois daquele dia que ele se encontrou com Jurema na escola, ele chega em casa... recusa-se a almoçar, tranca-se no quarto, pega 10 folhas de caderno, emenda uma na outra e começa a escrever uma declaração de amor. A mãe bate, chama para almoçar e não quer. A mãe oferece lanche, ele diz, não, eu estou escrevendo. A mãe respeita, porque 8 da noite, lá está Joãozinho, na 7ª folha, caprichosamente escrevendo uma declaração de amor para Jurema. No dia seguinte, Joãozinho entrega ele vai entregar aquela declaração para Jurema, mas ele resolve dar uma última olhada para ver como ficou. E ele percebe que sua caligrafia não está legal. Considerando o sentimento que ele tem por Jurema, não está bom o suficiente. Então ele resolve não entregar, e quando ele chega em casa no 2º dia, ele rasga tudo aquilo, cola mais 10 folhas e recomeça do zero. Finalmente, a mãe até começa a se preocupar, não é possível, como ele pode amar a escrita de um dia por outro, desse modo, não come, não brinca, não quer videogame, não quer TV, não quer nada, só quer escrever. Quando ele entrega aquilo para Jurema e ele vê nos olhos dela o brilho do amor, o sorriso misterioso que só sabe expressar aquele que ama,
Joãozinho quase cai para trás, aí ele volta para casa decidido, agora vão ser 20 folhas. Então recomeça tudo de novo, cola uma na outra e retoma a sua atividade de escrita. Percebe o que eu quero ilustrar com isso? Ele cumpriu o dever de uma folha por dia, claro, mas muito mais do que isso. Ele precisou de restrição, de punição, de nada disso. Agora ele mesmo não quer essas coisas. Há algo mais importante. E esse algo mais importante só aconteceu na vida dele quando ele passou a amar. Eu estou tentando ilustrar para você da maneira mais simples possível que Paulo fala da forma mais complicada possível. Espero que você esteja pegando a ideia, né, do que eu estou dizendo aqui. O amor supera todas as coisas, inclusive a moral, inclusive a lei moral, inclusive qualquer regra, regulamento que você possa saber dele. O amor é superior a tudo, e é por isso que Paulo fala, para aqueles que estão presos no comportamento da lei. Paulo diz, você tem que se libertar disso, a algo muito superior. Paulo chama o amor de um caminho sobremodo excelente, é o mais elevado de todos, é a mais profunda de todas as experiências, a mais elevada de todas as experiências religiosas. É esse amor que só o Espírito de Deus pode colocar no teu coração. Você não tem como produzir esse amor em si mesmo. Em Cristo ele é possível, fora de Cristo é mera imitação, não passa de moral. Mas o amor dá conta, qualquer coisa que você faça, o amor, amando esse amor, longe de contrariar a lei moral, ele vai muito além dela. Algo mais que é importante dizer para concluir este pensamento, é que no lugar da lei, quando Paulo propõe que as pessoas se libertem da lei, ele entende que o amor é suficiente, mas mais do que isso, quando a pessoa servia a lei, de acordo com Paulo, ele olhava para a lei para medir o seu próprio comportamento, né? O padrão, o ideal, a meta mais elevada era a lei. E, convenhamos, a máxima revelação de Deus, de fato, foi a lei, até a vinda de Cristo. Nada mostrava tão bem qual era a vontade de Deus quanto a lei, até Deus mesmo se fazer carne, Deus pregar, Deus ensinar, Deus exemplificar no seu próprio corpo, na sua própria vida, qual é a vontade de Deus. Então, entre o Monte Sinai e Cristo, Paulo aponta para a máxima revelação de Deus, Cristo. Aí mesmo em Romanos capítulo 8, note qual é a meta, aonde você deve chegar. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles que Deus conheceu de antemão, e os falando dos salvos, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, para aqui. Qual é a meta que Paulo propõe? Que você se conforme direitinho com as 10 regras da lei. Não, não é. A meta é que você alcance a própria imagem de Cristo Jesus. Que o que foi Cristo, o padrão de Cristo, os sentimentos de Cristo, a santidade de Cristo, o amor de Cristo, o nível de Cristo com o qual ele se relacionou com o Pai. Pois é isso que deve acontecer em você também. O padrão é muito mais elevado do que 10 regras nas tábuas de pedra. E para você ver como Paulo é insistente nisso, folheie um pouquinho a tua Bíblia em Gálatas, onde nós começamos a leitura. Mas Gálatas 4:19, depois de Paulo ser um tanto quanto negativo em relação à lei, ele diz o seguinte, Gálatas 4:19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa era a meta dele. Ver Cristo reproduzido em cada crente. Quando chegassem nesse ponto, então eles teriam chegado naquele patamar que Paulo tanto desejava para todo aquele que recebe a Cristo. E tem mais. Folheie Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Os sentimentos que faziam o coração de Cristo pulsar, é esses aí que deveria fazer o teu coração pulsar também. Toda aquela misericórdia, toda aquela compaixão, é isso que deveria orientar o coração do crente? Vou ler mais um. Colossenses capítulo 3, verso 10. Paulo compara a antiga vida com a nova vida. E a antiga vida, né? Ele diz, né, para não reproduzir o que eles faziam na antiga vida. Verso 8, verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Está morto aquele velho homem. A nova vida é a seguinte: vos revestistes do novo homem, Colossenses 3,10, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É essa a proposta da vida cristã. Você adquirir de novo a imagem daquele que o criou. Então veja, no Éden éramos imortais, somos agora mortais, mas aguardamos a imortalidade. No Éden o homem estava na própria presença de Deus, não temos mais a presença física de Deus, mas caminhamos para o dia onde Deus de novo habitará conosco, Ele mesmo estará conosco. No Éden tudo era perfeito, agora tudo é imperfeito, mas esperamos quando de novo haverá perfeição, inclusive novos céus e nova terra. No Éden éramos uma própria imagem de Deus. Deus proibiu que se fizesse qualquer imagem dele, porque ele mesmo já tinha feito uma imagem sua, o homem e mulher. Que quisesse ver uma imagem de Deus, era só olhar um para o outro, lá estava a imagem divina. Perdemos essa imagem. O que Paulo propõe é que quando você recebe Cristo, essa imagem também deve recomeçar a ser restaurada em você, até a vinda de Cristo. Qual é o padrão? Guardar direitinho 10 regras? Não, não é. É uma união tão profunda que as características de Cristo passem para nós e que sejamos de novo feitos, recriados à própria imagem daquele que nos criou. E isso não é obra tua. Eu preciso concluo com um último versículo. Esse negócio de pregador falar agora é o último, agora eu estou terminando, isso é conversa, viu? Raramente isso funciona. Mas esse é o último de verdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Apesar da tradução um pouco arcaica, o que Paulo está dizendo aqui é o que ele disse em todos os outros livros. Por obra do Espírito Santo, você pode ser de glória em glória, gradativamente, sendo transformados na própria imagem de Cristo. Essa é a meta para a vida cristã. Essa seria, eu diria, a lei em Cristo, a obediência em Cristo. Não é se comportar de acordo com o código moral, mas se assemelhar ao máximo possível ao teu próprio Salvador, por obra e graça do Espírito Santo. Você não quer essa experiência para você? Não acha que isso pode revolucionar a tua vida cristã? Não acha que isso é mais profundo do que ser uma pessoa meramente moral? É a minha oração para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém.